Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de medidas de tendência central. Hoje nós temos algumas atividades para corrigir e começaremos a correção logo depois da vinheta. Bom, temos então aqui a correção das atividades das páginas 18, 19 e 20. Essas atividades foram propostas por mim na aula passada, então vamos começar as correções dessas atividades logo. Começando aqui pela atividade 1, para cada conjunto de valores, obtenha a média aritmética, a mediana e a moda. Então, vamos pegar aqui esse conjunto de valores, vou calcular aqui em cima a média, a mediana e a moda. Como que nós calculamos isso? Então, a média, você deve somar todos esses valores. Então, a média será o somatório, que aqui deu 28, dividido pela quantidade de valores, que é 7, sendo assim, a média deu 4. A mediana você deve colocar esses números em ordem e depois de ter esses números em ordem, você deverá pegar o elemento central. Então, esse elemento central será a mediana. E aqui está a mediana, que foi 3. E quem será a moda? A moda é aquele elemento que aparece mais vezes. Olha quem apareceu mais vezes, o número 2. Então, esse foi o elemento que se destacou em relação aos demais, porque ele apareceu mais vezes do que os demais, tudo bem? Na letra B, novamente, para calcularmos a média, nós vamos colocar aqui, então, o somatório, que agora deu 24, que dividido por 8, porque é a quantidade de termos, resultou em 4,25. Então, a média é 4,25. A mediana, para determinarmos a mediana, lembre-se que nós devemos ter esses números em ordem. E agora, como nós não temos um conjunto com uma quantidade ímpar de elementos, como foi aqui em cima, que aqui em cima nós tivemos 7 elementos, então nós conseguimos ter esse elemento central. Como aqui nós não temos o elemento central, nós vamos pegar os dois que estão no centro e vamos calcular a média aritmética. Então, 3 mais 5, 8, dividido por 2, 4. Então, a mediana é 4. Só que agora aqui em relação à moda, tivemos aqui duas modas. Por quê? Porque o número 5, assim como o número 3, eles se repetiram 3 vezes cada um, sendo que o número 9 e o número 1 só apareceram uma vez. Então, os números 5 e 3 se destacaram em relação ao número 1 e o número 9. Sendo assim, tivemos duas modas. Então, nós dizemos que esse conjunto ele é bimodal. Na letra C, temos média. Então, tomaremos aqui o conjunto, somaremos todos os elementos. Lembrem-se de contabilizar o zero. Ele não altera na soma, mas ele influencia na hora de você dividir, porque na hora de contar a quantidade, você tem que considerar que o 10, que esse zero vai determinar que a quantidade do denominador passará a ser 10, porque nós temos 10 números, ok? Então, o zero não altera o resultado do numerador, mas ele altera o resultado do denominador, dizendo, olha, eu tenho aqui uma quantidade de 10 números. Então, 45 dividido por 10 resultou em 4,5. E a mediana? A mediana coloca-se aqui os números em ordem. Lembre-se de mais uma vez considerar o zero. Como a quantidade de números aqui é 10, teremos dois elementos centrais, então teremos que determinar a média desses dois elementos centrais, e aí teremos 4 mais 5, 9, dividido por 2, 4,5. Então a mediana, 4,5. Não existe moda. Por que não existe moda? Porque nenhum elemento se destacou em relação aos demais, ok? Item D. No item D, determinaremos mais uma vez aqui, e aí faremos a soma. Então, teremos aqui o somatório que deu 54, dividido pela quantidade de termos, que foi 9, e aí o resultado, 6, ok?
Colocando aqui esses números numa sequência, então temos aqui 9 termos, como a quantidade de termos é ímpar, significa que temos um termo central, e aí temos então o quinto termo, ou seja, o número 7 é o que está no centro, portanto a mediana é 7. E mais uma vez aqui não existe moda, porque nenhum elemento se destacou em relação aos demais, tudo bem? Então, essa foi a questão 1. Vamos agora aqui à questão 2. A questão 2 diz para a gente que em uma turma com 30 meninos e 20 meninas, a média das alturas das meninas é 1,63 e a dos meninos é 1,78. E a pergunta é, qual é a altura média da turma? Então, qual seria a altura média geral? O que é que nós temos? Pense comigo. Quando ele fala que a média da altura das meninas é 1,63, significa dizer que o somatório das alturas das meninas dividido por 20 dá igual a 1,63. Significa dizer que o somatório das alturas dos meninos dividido por 30 dá 1,78. Sendo assim, teremos que o somatório M, que será o somatório dos meninos, e somatório F, ou seja, um SF, será o somatório das meninas, ok? Depois, o somatório dos meninos, SM, dividido por 30 é 1,78. Então, multiplicando isso aqui, teremos que SM é 30 vezes 1,78, que resulta em 53,4. Daí, SF vai ser 20 vezes 1,63. Por quê? Porque SF dividido por 20 resulta na média das meninas. Esse 20 vezes 1,63 vai resultar em 32,6. E aí o que é que nós temos? Nós temos que o somatório dos meninos mais o somatório das meninas dividido pelo total de pessoas, ou seja, 50, teremos, portanto, 86, que é o somatório, meninos e meninas, e dividido por 50, que é o número de meninos mais meninas. 86 dividido por 50, chegaremos a 1,72, que é a resposta da questão. Ok? É isso aí. Questão 3. Questão 3 diz: em uma empresa, 80% dos funcionários têm curso superior. O salário médio, então olha só, a média do salário dos funcionários com curso superior é 3.750. E dos funcionários sem curso superior, então sem curso superior, é R$ 1.450. E a pergunta é, qual é a média salarial de todos, olha só, de todos os funcionários da empresa? Bom, nós podemos resolver essa questão da mesma forma que respondemos a questão anterior, ou podemos usar o conceito de média ponderada. Então, 80%, então faremos 80 vezes o 3.750. Se 80% tem nível superior, significa dizer que 20% não tem nível superior. Então, 20 vezes 1.450. E por que no denominador temos aqui 80 mais 20? Porque é o total aqui do que tem e do que não tem, ou seja, é a soma dos pesos. 80% é o que tem nível superior, somado com 20, que é o que não tem nível superior. 3.750 vezes 80 dá 300 mil. 1.450 vezes 20 dá 29 mil, esse mais esse dá 329 mil, que dividido por 100, é só você simplificar aqui 2 zeros com 2 zeros, e a resposta será 3.290. E essa é, portanto, o salário médio desses funcionários todos da empresa. Ok. Próximo item. Em uma escola, a média aritmética das idades dos 35 professores que iniciaram o ano letivo é 33,6 anos. No segundo semestre, foram feitas 5 substituições na equipe. Com isso, a média das idades dos professores aumentou para 34,4 anos. Calcule em quantos anos, olha só,
calcule em quantos anos a média dos professores que entraram no segundo semestre supera a média dos que saíram. Olha só, a soma do semestre 1, então a soma das idades do semestre 1, dividido por 35 professores, resulta em 33,6, ou seja, a soma 1, então a soma do semestre 1 vai dar 35 vezes 33,6, dá um total de 1.176. A soma 2, ou seja, a soma do semestre 2, é 35 vezes 34,4. Portanto, 1.204. E qual é a diferença? Esse para esse, ou seja, 1.204 menos 1.176. Então, significa que houve um aumento de 28 anos, ok? Só que como ele pediu a média dos 5, então vai ser 28 dividido por 5. Está aqui, ó. Então, significa dizer que 5,6 é a resposta, ou seja, é possível concluir que cada professor que entrou no segundo semestre é, em média, 5,6 anos mais velho que cada professor que saiu. Ok. Próxima questão. Uma questão simples, essa questão aqui do Enem, e aí eu quero destacar aqui algumas observações. Uma equipe de especialistas do Centro Meteorológico de uma cidade mediu a temperatura do ambiente, sempre no mesmo horário, durante 15 dias intercalados a partir do primeiro dia de um mês. Então, deixa eu destacar logo isso aqui, que foram 15 dias. Então, temos aqui 15 aferições. Esse tipo de procedimento é frequente, uma vez que os dados coletados servem de referência para estudos e verificação de tendências climáticas ao longo dos meses e anos. As medições ocorridas nesse período estão indicadas no quadro. Em relação à temperatura, os valores da média, da mediana e moda são respectivamente, ou seja, nessa ordem. Então, observe. Primeira informação. Se você der uma olhada aqui, esses primeiros valores todos são iguais. Significa dizer que você não vai precisar calcular a média, já que os valores aqui são iguais. Segunda observação. Eu vou dar uma olhada nas alternativas e vejo que as possibilidades da moda, que entre os três valores, entre média, mediana e moda, o mais fácil de calcular é moda. O mais fácil de calcular não, o mais fácil a gente perceber, porque moda não tem nem cálculo. Moda é só observação. Então, os possíveis valores são 13,5, 18 e 21,5. Então vamos contar, vamos observar. 13,5 temos 1, 2, 3, 4. O valor 18 apareceu em 1, 2. O 21,5 apareceu apenas aqui. Deixa eu fazer uma marcação diferente. Aqui agora um X, então só uma vez. Ou seja, quem é a moda? O 13,5. Significa dizer que essas opções aqui não existe possibilidade de ocorrência. Então pode ser a letra A ou letra B. Então estamos entre 17 e 18 para a mediana, ok? Daí sabemos que temos 15 valores. Então quem será a mediana? A mediana será o oitavo valor. Então eu vou contar, vou marcando primeiro, segundo, terceiro até chegar no oitavo. Então vamos lá, olha só. Primeiro valor, quem é o valor mais baixo? 13,5. Então está aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, cadê o outro aqui? 6, aqui ó, 6 na verdade, esse foi o sétimo, e o oitavo valor será 18. Ficou apagado ali, né? Deixa eu botar uma borrachazinha aqui, porque ficou apagado aqui. Isso. Aqui, agora deixa eu colocar aqui. Pronto. Agora aqui ficou melhor. Então, recapitulando. Então, temos, ó, 1, 2, 3, 4. Aí temos 5, 6. E aí o sexto, sétimo e o oitavo valor é o 18, assim como o nono valor. Mas como o que nos interessa é o oitavo valor, então o oitavo valor foi esse.
Mas caso você não quisesse ir contando como eu fiz, você poderia fazer as anotações como estão aqui. Então, olha só, você poderia anotar e perceber, tá vendo? Aqui, ó, que o oitavo valor é o 18, tá vendo? Justamente como eu falei, ó, o oitavo, o nono e o... Não, o oitavo e o nono valor, o oitavo e o nono valor, todos dois valem 18, tá certo? Então, o que você precisa se lembrar é que na mediana esses valores precisam estar em ordem. Pode ser em ordem crescente ou decrescente. Próxima questão. Então, aqui na próxima questão, as 10 medidas colhidas por um cientista num determinado experimento, todas na mesma unidade, foram as seguintes: 1,2, 1,2, então aqui temos dois valores iguais, depois 1,4, 1,5 e 1,5, depois 2, 2, 2, 2 e 1,2. Ao trabalhar na análise estatística dos dados, o cientista esqueceu-se por descuido de considerar uma dessas medidas. Dessa forma, comparando os resultados obtidos pelo cientista em sua análise estatística com os resultados corretos para essa amostra, podemos afirmar que a moda e a média foram afetados, a moda não foi afetada, mas a média foi, a moda foi afetada, mas a média não, a moda e a média não foram afetados. Pense comigo aqui. Como temos dois desse, 1, 2, 4 e 1, então podemos dizer o quê? Quem é a moda aqui? A moda é 4, tá bom? Então, como só falta um valor que ele esqueceu, se o valor que ele esqueceu for 1,2, a moda muda? Não. Se o valor que ele esqueceu for 1,4, vai afetar a moda? Não. Se o valor for 1,5, afeta a moda? Não. Se o valor que ele esqueceu for 2, afeta a moda? Não. Se for 2,2, afeta a moda? Não. Ou seja, a moda não vai ser afetada. Mas a média aritmética será afetada. Por quê? Porque ele está deixando de considerar um valor. Tá bom? Ele está deixando de considerar um valor. E como ele deixa de considerar um valor, então é claro que a média vai ser afetada. Então, a moda, olha só, a moda não foi afetada, mas a média aritmética, claro que foi. Por quê? Porque os valores não são todos iguais. Então, se eu deixo de considerar um valor, é claro que afeta a moda. Tá bom? Questão, é claro que afeta a média, né? A moda não afetou, mas a média afetou. Os gráficos abaixo representam a distribuição das notas dos alunos de duas turmas A e B, numa prova que todos realizaram. No eixo horizontal constam as notas e no eixo vertical a quantidade de alunos que tiraram cada nota. Considere que MA representa a média de todos os alunos da turma A. MB representa a média de todos os alunos da turma B. M maiúsculo representa a média dos 25 maiores notas. MB representa a média dos 25 de maiores notas da turma B. Comparando as duas notas, é correto afirmar que, olha só, MA, então você vai ter aqui, ó, nota 5, então vai ser 5 vezes a quantidade. Qual é a quantidade? Olha aqui no gráfico, 5. Então teremos 5 vezes 5, aí teremos nota 6 vezes a nota. Qual é a nota? Olha aqui no gráfico, 25, então 6 vezes 25, nota 7 vezes 45, aí depois 8 vezes 15, tá vendo? Aí depois 9 vezes 10, e aí você vai somar essas frequências aqui, que foi 100. Então 700 dividido por 100, 7. Aí aqui embaixo, nota vezes a quantidade. Então 4 vezes 10, e daí em diante, 5 vezes 5, 6, que é a nota, vezes a quantidade, sempre assim, nota vezes a frequência. 700 por 7, 700 por 100, 7. Ou seja, MA é igual a MB. Isso acontece na letra A, e acontece na letra C, e acontece na letra E. Então não dá para a gente ter certeza. Vamos adiante então. Indo adiante aqui, calculando o MA, que são as maiores notas. Então a gente vai olhar aqui, ó, temos aqui 10 e temos aqui 15. Então 10 com 15, 25. Então olha só, nota 9 vezes 10 pessoas, 9 vezes 10, 90. Nota 8 vezes 15 pessoas, 8 vezes 15, 120, com mais 90, 210. Dividido por 25, média 8,4.
Nesse grupo, nota 10, 5 alunos tiraram, então 10 vezes 5, 50. Nota 9, 10 alunos tiraram 9, então 10 vezes 9, 90. Nota 8 foram 20 alunos, mas como ele só quer considerar as 25 maiores, então eu não vou pegar esses 20 alunos. Eu vou pegar dessas 20, eu só vou pegar 10, porque aqui eu já tenho 10 daqui, com 5 daqui, ou seja, eu já estou tendo 15 notas aqui. Então só preciso tomar aqui mais 10 daqui, tá vendo? Então eu vou pegar só 10, apesar de ter 20 alunos com nota 8. Mas eu só vou pegar 10 provas dessa. Então 10 vezes 8 dá 80, com mais 90, 170, com mais 50, 220. Dividido por 25 dá 8,8. Ou seja, MB é maior do que MA. Então é a mesma coisa de eu dizer que MA é menor do que MB. E isso vai ser então a alternativa letra E. Ok? E a alternativa não, agora a questão 8 diz o seguinte, que a média aritmética dos elementos desse conjunto supera, olha só, supera em uma unidade a mediana dos elementos desse conjunto. Então, seja x entre 8 e 21, e x não pode ser 17. Então, a média aritmética desse elemento do conjunto é igual a... Olha o que teremos aqui. Primeiro, como é que será a média? A média vai ser a soma de todo mundo. Então, 17 mais 8 mais 30 mais 21 mais 7 mais x, que vai dar 83 mais x dividido por 6. Isso é a média. Como é que vai ser a mediana? Para a gente determinar a mediana, a gente primeiro precisa colocar os números em ordem. Então, as possibilidades são 7, 8, x, 17, 21 e 30. Ou 7, 8, 17, x, 21 e 30. Por que esse ou esse? Porque aqui diz, nesse passo aqui, que o x está entre o 8 e o 21. E ainda que o x não é o número 17. Então, olha só, o x tem que estar entre o 8 e o 21 e não pode ser o número 17. Então, ou o x é antes do 17 ou depois do 17. Só que dessa forma, a mediana será de qualquer maneira x mais 17 dividido por 2, ok? Independente se é na opção de cima ou na opção de baixo. Então, x mais 17 dividido por 2 será o resultado da mediana. Como a questão disse que supera em uma unidade, então vai ser a mediana mais 1. Olha onde temos aqui o mais 1. Então, a média é igual a mediana mais 1. Tirando agora o MMC, teremos 83 mais x igual a 3x mais 51 mais 6. Isso aqui já é tirando o MMC, tá certo? Então, você vai encontrar que x é igual a 13. Eu quero chamar a atenção que algumas pessoas chegariam aqui e diriam, a resposta certa seria 13. Aí você vinha aqui olhar, se tivesse o 13, provavelmente algumas pessoas marcariam. Não vai marcar porque não tem, dizer, não tem a opção. Mas o que eu quero dizer é que olha só o que a questão perguntou. A questão não pediu x. Eu quero chamar a atenção porque normalmente as pessoas não ficam atentos ao que a questão perguntou. Respondem, achou x e já corre aqui quer marcar o valor que determinou para x. A questão não pediu determine x. Ele disse qual é a média aritmética. Então você determinou x, mas agora você vai ter que substituir x aqui. Então troque x aqui que você achou, bote o x aqui. Então faça 83 mais 13, 96. 96 dividido por 6 dá 16. E aí sim, agora você diz que a alternativa correta é letra A. Tá bom? Então essa foi nossa aula de correção de atividades e essa é minha mensagem. E é esse o pensamento da Escola Recanto Feliz, esse é o pensamento do professor Alex e tenho certeza que também é o pensamento de todos os meus colegas. A boa escola oferece aos estudantes incentivo, estímulo, orientação e apoio. Com essa receita, temos a certeza de que cada aluno será grandioso em qualquer caminho que decida seguir. Deixo aqui meu abraço, tá bom? Fique com Deus e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Tchau, meu povo. Muito obrigado pela atenção de todos.